TV da Fronteira. O sucesso é todo seu. Muito bem, para você que acompanha a TV da Fronteira, estamos na Secretaria de Saúde do município de Dionísio Cerqueira, na companhia do secretário Denis da Rocha, onde conversaremos sobre um assunto muito importante, as prevenções de doenças respiratórias. Movimento esse que a Secretaria de Saúde, muito preocupada, sempre desenhando o melhor papel para a população cerqueirense. E aqui na Secretaria, com certeza, não é diferente, né, Denis? Boa tarde. Boa tarde, quero cumprimentar a todos que nos assistem, que nos acompanham através da TV da Fronteira. A gente vem trazer isso porque, tradicionalmente, nessa época do ano, a gente enxerga e observa que o cidadão ele tende a ter uma leve síndrome respiratória, muitas vezes, e não é só determinado público, não vamos falar aqui só que os idosos apresentam essas síndromes respiratórias, a gente acompanha também nas escolas, né? Circula muito vírus dentro de uma sala de aula, por conta das crianças, e muitas vezes uma vai lá e se recupera daquela gripe ou da síndrome respiratória, mas aí quando ela retorna para a escola já tem uma outra com o vírus e o vírus fica circulando, sempre circulando, né? De igual modo para todas as faixas etárias, né? Aonde tem uma aglomeração de pessoas, sempre vai ter um vírus por ali circulando. A gente viu no tempo da pandemia que o uso de máscaras, ajudou muito para que as pessoas não tivessem tantas síndromes respiratórias ou gripais. Ainda que ela protegeu de certo modo, a questão da contaminação para a Covid-19, mas a gente viu em outras experiências, em outras linhas de análise, aí, justamente na questão respiratória e gripal, aí, que ela sim foi uma ferramenta muito importante e muito útil nesse período, né? E de igual modo, agora, conforme a gente entra no inverno, o clima, a nossa região é uma região que tem um clima muito úmido, e com bastante ventos, bastante neblina, então isso tudo vem acarretar numa saúde um pouco mais fragilizada do nosso cidadão. Então a gente preconiza para que em determinadas situações que o paciente, se ele consegue fazer uma prevenção, que é no uso de máscara, né, até mesmo quando vai procurar um órgão público, ou vamos falar da saúde pública, quando vai no posto de saúde, é interessante, a gente faz essa orientação que pode estar usando a máscara, não que seja obrigatório, né? É importante nós frisarmos que não é obrigatório, é facultativo para o cidadão ficar utilizando a máscara, mas é uma orientação que a gente pode estar passando, né? Principalmente para aquelas pessoas que talvez tenham uma saúde pulmonar um pouco mais fragilizada, então é importante nós estarmos frisando e estar orientando nesse sentido para que, de algum modo, faça a sua prevenção. Ainda eu abordo que nesses períodos que a gente inicia de inverno, é sempre aquele período mais crítico que a gente denota muitas pessoas que dão entrada no hospital pela uma síndrome mais aguda da questão respiratória, né? Obviamente que lá no hospital é feito tratamento, é feito um acompanhamento para o paciente e na sequência, no decorrer desse tratamento, quando o médico entende que já pode ser concedida a alta para o paciente, ele vai para a sua casa. E diante disso também é importante nós salientarmos e elencarmos que num passado bem próximo, nos últimos 2 anos a gente fez uma aquisição. Ano passado, por exemplo, fizemos uma aquisição de mais 10 concentradores de oxigênio. Por que eu falo mais 10? Porque em 2021 nós já havíamos comprado 10 e ano passado a gente complementou com mais 10. Então, ao todo, o município contém hoje 20 aparelhos, que é o concentrador de oxigênio, para o cidadão ter uma melhor mobilidade quando faz o uso desse equipamento. Por que eu falo isso? Porque no passado nós utilizávamos aquele cilindro de oxigênio. Quem já utilizou ou já viu alguém utilizando sabe que é um cilindro pesado, ele é de metal, então ele dificulta muitas vezes o cidadão que está fazendo uso a estar tendo essa mobilidade dentro da sua casa até mesmo, né? Se a gente instalava aquele equipamento só no quarto, por ali, o paciente teria que permanecer. Com essa aquisição que o município fez, aí investiu mais de 40 mil reais com esses concentradores de oxigênios, a gente conseguiu dar essa qualidade de vida para o cidadão cerqueirense. Então, na medida do possível que vai utilizando ou vai requerendo, através de receita médica, esse equipamento, a gente vai ofertando, né? Lembrando que o uso do oxigênio, independente se for de cilindro ou concentrador, o oxigênio ele é um gás medicinal. É importante nós frisarmos que não fica a critério do cidadão ele imaginar, eu acho que eu preciso de oxigênio, eu vou lá na Secretaria de Saúde solicitar.
é sempre através de receita médica. O médico faz uma descrição da receita de quantos litros por hora de oxigênio o cidadão deve receber, porque o uso demasiado e sem receita médica ele também pode acarretar num efeito colateral, que é o ressecamento dos brônquios, né, e do pulmão, trazendo talvez outras consequências pulmonares. Por isso que é sempre importante. Inclusive nós temos um critério que a gente só entrega oxigênio ou concentrador de oxigênio com e mediante receita médica. Muito bem, então, Denis, né? Dadas essas circunstâncias, a Secretaria sempre prontamente para atender. Também outras campanhas a Secretaria desenvolvendo, né? Entre elas da influenza e também o reforço da Covid-19. Perfeitamente. Ainda falando, né, sobre a questão do inverno, a gente tem ofertado, e é importante salientar que foi uma procura muito baixa de pessoas que fazem a imunização, principalmente agora nesse momento que estamos com a influenza, né, a campanha da influenza, inclusive pelo déficit de procura de cidadãos para buscar a imunização. A gente está fazendo uma campanha onde a DIV, que é a Vigilância Estadual de Santa Catarina, ela preconizou e prorrogou essa campanha até final do mês, esse mês de junho. Então, a gente pretende elevar esses números, né? Elevar o número de pacientes ou melhor, de cidadãos cerqueirenses que venham a buscar a imunização, porque a imunização contra a influenza ela também nos garante uma saúde de melhor qualidade. Ainda assim, nós temos os nossos médicos, e principalmente quando eu falo da saúde do idoso, é importante que nós temos hoje uma atenção especializada para os idosos, através do nosso médico, o Dr. Vanderlei, onde ele sempre faz essas observações das vacinas de reforço, a vacina da influenza, por exemplo, e ainda se trabalha muito com a vacina que é a Pneumo 23. A Pneumo 23 ela é uma vacina muito importante e muito boa, diga-se de passagem, para que nós possamos priorizar e dar uma retaguarda ainda maior para essas síndromes respiratórias, e principalmente para esse público idoso, que muitas vezes tem uma fragilidade um pouco maior, né, nessa questão de doenças respiratórias. Então é importante nós frisarmos que estamos com a campanha para a influenza ainda aberta até final do mês. Nós temos vacinas também disponíveis para a Covid-19, e ainda é importante também salientarmos que vacinas de rotina, aquelas vacinas obrigatórias para as crianças, também estão disponíveis nos postos de saúde. E a gente frisa e solicita que os pais levam as crianças a fazerem essas vacinas, que como nós estamos no meio do ano letivo, como eu falei anteriormente, há muita circulação de várias viroses, vários vírus, né, dentro de uma sala de aula, dá para se dizer, mas não só numa sala de aula, em determinados locais, né, que sejam mais fechados. Então é importante os pais garantirem a imunidade, né, das suas crianças. Então, com isso, nós temos ofertado todos os dias dentro das unidades básicas de saúde, principalmente naquelas que nós temos hoje, a sala de vacinação. Eu vou citar um exemplo aqui no centro. A gente está sempre com a sala aberta todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30, e na parte da tarde, das 13 horas até as 17 horas, onde sempre terá uma profissional ali para fazer a imunização. Basta os pais trazerem as suas crianças com o cartãozinho nacional do SUS ou um RG, identidade, que nós estaremos aplicando a imunização e atualizando as demais vacinas que, caso o cidadão, não só as crianças, mas como o cidadão adulto ou idoso quererem fazer a atualização das suas imunizações. Muito bem, então, com imagens de Jonathan Robson e reportagem de Anderson Sommer para a TV da Fronteira.